Glória a Deus. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, capítulo 24, nós vamos ler do verso 10 até o 25. E depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos examinar o texto. E é importante que nós todos estejamos atentos aí à palavra de Deus, acompanhando aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Ok? Vamos fazer a leitura então. Diz assim a palavra do Senhor: depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal, e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas estas ovelhas, o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Amém. Amém. Vamos orar. Irmãos, mantenham aí as suas Bíblias abertas. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela leitura da Tua Santa Palavra, pois a simples leitura já nos abençoa grandemente. Obrigado, Senhor, pelo texto bíblico, que é a nossa inspiração, a nossa direção, a regra para as nossas vidas,
E agora pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que a tua palavra seja clara para nós. Que nós a compreendamos assim como o Senhor a tem determinado nessa noite para os nossos corações. Que ela cumpra todo o propósito para o qual o Senhor a designou nas vidas de cada um de nós. Nós oramos assim, ó Deus, nos rendemos à eficácia, ao poder e à autoridade da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a história da vida humana na Terra é repleta de decisões ruins e de resultados catastróficos em decorrência dessas decisões ruins. Às vezes, até uma escolha feita com boa intenção pode resultar em tragédia, porque nós não conhecemos o princípio e o fim de todas as coisas, só Deus conhece. Às vezes nós temos uma ideia aproximada de uma determinada situação e tomamos uma atitude, fazemos uma escolha com base naquela ideia que temos, mas em outro momento percebemos que aquela era apenas uma pequena parte da compreensão de tudo que estava envolvido na escolha que fizemos. Portanto, nem a boa intenção deve ser a única razão para nós tomarmos uma decisão importante. Tem que haver mais do que isso. Do ponto de vista humano, antes de tomar uma decisão, o que se diz é que o melhor é consultar um especialista. Amém. E o que não falta hoje é especialista, né, irmãos? Nas redes sociais, sempre tem um especialista para falar de alguma coisa. Nós estamos na era dos especialistas. Mas, enquanto cristãos, para nós, antes de se tomar uma decisão, a coisa certa a fazer, a coisa sensata a fazer, é consultar a Deus. Deus é o único especialista que existe no universo, porque Ele é o único que conhece todas as coisas perfeitamente. Deus é especialista em tudo, em qualquer matéria, em qualquer assunto, em qualquer escolha, em qualquer decisão. Deus é sempre a pessoa certa a se consultar. A história de Davi é marcada por boas e más escolhas. As boas escolhas sempre têm Deus como sujeito, como conselheiro. É sempre Deus que o aconselha nas boas escolhas. As más escolhas são fruto do conselho do seu próprio coração. E delas ele se arrepende muitas vezes, outras vezes não tão rapidamente. Mas, quando lemos o livro de 1 e 2 Samuel, que no texto hebraico é um livro só e não dois, nós vemos que a jornada de Davi tem dois movimentos. O primeiro é o movimento das conquistas. É quando Davi aparece na história como um herói, como um rei legendário, uma pessoa extraordinariamente bem-sucedida, porque Deus o fez bem-sucedido. Mas depois há um segundo movimento, que é quando ele comete uma grande falha moral e vêm as consequências. E o final do livro de Samuel, nós temos uma espécie de crítica sobre a vida de Davi, mostrando o que houve de positivo e de negativo na sua conduta como rei de Israel. Então, o que nós vamos ver aqui nessa noite é a história de uma decisão ruim que ele tomou. Quando nós voltamos aqui os nossos olhos para o texto, nós vamos ver isso, em um dos momentos em que ele se mostra extremamente capaz de fazer escolhas erradas, e isso iria acontecer sempre que ele escolhia sem consultar a Deus, assim como acontece conosco também. Então, se a gente voltar os olhos aí para o capítulo 24, versículo 1, vamos dar uma olhadinha no contexto primeiro, antes de nós entrarmos no nosso texto propriamente dito. O que nós vamos ler aí no início, versículo 1, diz assim: mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vá e levante o censo de Israel e de Judá. Esse é um daqueles momentos na nossa leitura bíblica, quando o nosso cabelo, o nosso couro cabeludo fica eriçado. Quando a gente lê
passagens como essa, que dizem que Deus incitou Davi a fazer um censo de Israel e de Judá. Ao mesmo tempo em que nós vimos aqui no nosso texto de abertura que essa era uma atitude errada de Davi. Mas o que nós vamos ver inicialmente, irmãos, é que tudo tem a ver com o povo de Israel, não somente com Davi. Porque o texto diz que, mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. A ira de Deus se acendeu contra o seu povo muitas vezes, porque Israel era sistematicamente inclinado a pecar contra Deus, a escolher também de forma errada os seus caminhos e a buscar em outros deuses a direção que eles deveriam buscar no Senhor. Então, nós não sabemos se houve uma razão específica nesse momento para que a ira de Deus se acendesse, mas não é difícil imaginar, se nós lermos aqui o livro de Juízes e, na sequência, o livro de 1 Samuel, nós vamos ver que havia motivos de sobra para Deus se irar contra o seu povo. No contexto em que o povo vivia um quadro de morte espiritual, de total desprezo do propósito e da vontade de Deus. Mas o que chama realmente a atenção aqui é essa frase, né? O Senhor incitou Davi contra eles, dizendo: vá e levante o censo de Israel e de Judá. Esse aqui é o ponto de desconforto para nós. E para a gente entender isso, é fundamental levar em conta o seguinte, irmãos. Na cultura israelita daquela época, era comum atribuir tudo a Deus. Você não vai encontrar no Antigo Testamento nenhuma passagem onde existe uma forma diferente de se atribuir responsabilidade sobre o que acontecia, senão a pessoa de Deus. Deus é responsável por tudo. É muito diferente da cultura grega, da cultura que nos influenciou, quando nós dividimos as coisas, e para nós, tudo que é bom, vem de Deus, e tudo que é ruim, vem do diabo. Mas da cultura hebraica daquela época, não era assim. Para os hebreus daquele tempo, tudo que acontecia estava debaixo da soberana vontade e governo de Deus. Então, qualquer acontecimento, fosse bom ou mal, tinha sua origem atribuída a Deus. E embora o censo não fosse naquele momento uma coisa boa, né, o impulso de Davi para realizá-lo vinha de Deus, indiretamente, nós vamos ver. Como entender isso então, irmãos? A primeira coisa importante a se afirmar aqui é que em Deus não existe mal. 1 João capítulo 1, versículo 15 vai dizer que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Também é importante frisar que em Números capítulo 23, nós vamos ver ali a afirmação taxativa de que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, isso é importante. A segunda coisa que nós precisamos entender é como Deus, né, como Criador de tudo que existe, como Ele determina os seus propósitos na criação, de tal maneira que o mal também se torna, muitas vezes, parte do cumprimento dos seus planos, dos seus propósitos. Por exemplo, no livro de Jó, capítulo 5, versículo 8, nós lemos que Deus faz a ferida e Ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. Ou Isaías capítulo 45, versículos 6 e 7, onde nós lemos: eu sou o Senhor e não há outro, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Essas são aquelas porções da Bíblia que você não encontra na caixinha de promessas, porque são textos incômodos para nós, que nos fazem ler a Bíblia com mais atenção e procurar refletir sobre o que significa isso. O que se afirma aqui, irmãos, não é que Deus criou o mal com o propósito de ver o ser humano sofrer e se divertir com isso. Deus não é sádico. Deus não é um Deus mau e perverso, pelo contrário, Ele é definido como um Deus de misericórdia, de compaixão, de graça.
Ele não tem prazer no sofrimento das pessoas. Ezequiel afirma que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Então, o que essas passagens bíblicas afirmam é que Deus tem o controle de tudo, inclusive das doenças, das trevas e dos conflitos. Tudo isso acontece dentro do seu governo e propósito. Entendemos isso em completude? Não, não entendemos. Mas nós também não entendemos a partir de que ponto que a alma humana é unida ao seu corpo. Não sabemos a partir de que momento nós temos uma alma, ninguém sabe e ninguém vai saber explicar isso nunca, e com tudo isso nós não deixamos de viver. Assim, são alguns princípios e algumas verdades que a Bíblia traz, que são desafiadoras para nós, mas precisam ser abraçadas por nós pela fé, com toda a humildade. A terceira afirmação, que arremata tudo que nós temos dito até aqui, é que todo o mal que existe nasce no coração humano ou nas maquinações de Satanás. Os males que nos sobrevêm, irmãos, inclusive o próprio pecado, são resultado da maldade dos nossos corações ou das investidas do mal contra nós, do inimigo das nossas almas. Então, quando Deus, como parte dos seus propósitos eternos, decide entregar o homem a si mesmo, ou permitir que sobre ele venha uma investida do inimigo, como no caso de Jó, o resultado é sofrimento, é dor, é desolação. Então, nós temos dois exemplos bem pontuais nesse sentido. Romanos capítulo 1, versículos 22 a 27, onde a Bíblia diz que, ao desprezar o Criador e adorar a criatura, Deus entregou os seres humanos ao domínio de toda sorte de perversões que nascem no próprio coração humano. Então, o maior castigo do homem não é ser disciplinado por Deus. O maior castigo do homem é quando Deus retira de sobre ele a sua mão e diz: agora você está por sua própria conta. Não tenho mais nada com você. Isso é o inferno, irmãos. É a separação de Deus. Mas também, falando sobre Jó, nós temos a tão conhecida história desse homem, quando Deus permite que o inimigo toque em tudo que ele tem, promovendo uma tragédia em sua vida. E normalmente as pregações que ouvimos sobre Jó enfatizam o fato de Deus ter tirado tudo e depois ter dado tudo em dobro. Mas, meus irmãos, será que esse homem não sofreu a morte dos seus filhos? Será que ele não sofreu as dores e aflições das suas feridas, que ele coçava com um caco de telha? Para nós é fácil dizer que Deus tirou e Deus restituiu, mas nós não vivemos a história. Ele viveu. Será que os filhos que foram acrescentados depois puderam curar as feridas das dores, da perda daqueles que haviam sido levados? Provavelmente não. Então, a nossa relação com Deus é uma relação que deixa marcas. Quem tem uma vida com Deus, irmãos, tem cicatrizes. Se o seu próprio filho foi para a glória levando cicatrizes e marcas, como nós não teríamos marcas na nossa relação com Deus? A diferença é que o seu filho foi levando cicatrizes que eram nossas. Ele não merecia. Mas as cicatrizes que nós carregamos são cicatrizes que são provenientes da nossa fraqueza, das nossas limitações e da nossa estreiteza de compreensão acerca da realidade e do que Deus faz em nós e por meio de nós. Então, em resumo, o próprio Deus jamais é responsável pelo mal. Ele é tão puro e tão santo que não pode suportar sequer o mal. No entanto, eventualmente nós encontramos na Bíblia situações em que ele permite que o mal se estabeleça como parte de seus planos perfeitos. Não é? Quando você lê o profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 13, você vai ver o profeta se lamentando, dizendo: tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Falando a respeito de como a Babilônia teve a liberdade dada por Deus de levar Israel para o cativeiro, de destruir Jerusalém.
Deus aqui está punindo os pecados de Israel, usando uma nação ímpia para executar o seu juízo. Deus faz isso, irmãos, porque Ele pode fazer, porque Ele é soberano, e porque os seus justos juízos determinam coisas que muitas vezes escapam ao nosso entendimento e à nossa compreensão. Então, tudo que nós acabamos de ver ajuda a explicar o caso do recenseamento ordenado por Davi. Daqui a pouco nós vamos acrescentar aqui uma informação importante, mas no momento nós precisamos considerar alguns fatos. O primeiro fato é o seguinte: embora Deus tenha sido ali quem incitou a Davi, de acordo com o nosso texto, o recenseamento era também um desejo do próprio Davi. E nós podemos ver isso quando Joabe e os comandantes das tropas tentam dissuadir Davi dessa ideia. Versículos 3 e 4 aí, dizem assim, acompanhem comigo. Disse Joabe ao rei, que o Senhor seu Deus multiplique este povo 100 vezes mais, e que o rei meu senhor o veja. Mas por que o rei meu senhor quer fazer uma coisa dessas? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Então eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Ou seja, Deus falou com Davi, através da vida de Joabe. Deus falou com ele. Naquele momento ele deveria consultar o seu coração e pensar por que eu quero fazer o censo. E ele encontraria o motivo, o seu orgulho, a sua vaidade, o seu desejo de ostentar um povo grande que estava sob o seu governo e a sua autoridade. Davi queria mostrar o tamanho do seu poder para as nações ao redor, não é? No verso 10, ele admite que agiu em plena consciência e reconhece que pecou contra Deus. Então, o mal nasceu no seu coração. Logo, irmãos, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade e o nosso dever de dar contas a Deus daquilo que fazemos. Portanto, nós não podemos ter uma visão fatalista da soberania de Deus e dizer, poxa, não adianta nem eu estudar para a prova, porque se Deus não quer que eu passe, eu não vou passar. Isso aí, irmãos, é brincar de ser crente, não é? Então, o nosso dever é estudar para a prova. Mas quando nós formos fazer a prova, é correto nós orarmos e dizer, Senhor, se o Senhor tem o propósito que eu passe nessa prova, nesse concurso, se isso faz parte do teu plano para a minha vida, permita que eu passe, porque eu estudei. Mas, Senhor, se não for bênção para mim, então feche essa porta. Isso, irmãos, é orar segundo a soberania de Deus. Ok? Não é orar de acordo com o nosso desejo apenas. Nós temos o direito de colocar os nossos desejos diante de Deus, mas temos o dever de reconhecer que Ele pode não querer o que nós queremos, porque Ele é Deus. Nós somos os seus servos. Então, a segunda coisa importante é que o agente direto da tentação de Davi não foi Deus, foi Satanás. O livro das Crônicas nos ajuda a entender assim, lá no capítulo 21 de 1 Crônicas, versículo 1, diz assim, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Por que existem diferenças entre os dois relatos? Porque o objetivo do autor de Samuel é ressaltar o controle soberano do Senhor até sobre as coisas ruins que aconteciam na vida de Davi. Para quê? Para que fosse notório que a promessa que Deus havia feito a ele, de levantar uma dinastia, a sua dinastia, que seria proveniente dessa dinastia um reino que jamais teria fim, isso iria acontecer como obra de Deus e não de Davi. Esse era o objetivo. Enquanto o cronista se atém aos fatos por si mesmos, ou seja, que a incitação a Davi ao erro foi uma obra direta de Satanás, ainda que Deus tenha permitido. Então, o que nós percebemos aqui, irmãos, é que os dois textos se complementam. Por que o texto diz, 2 Samuel diz que Deus incitou a Davi,
O que nós precisamos entender a partir da leitura de 1 Crônicas 21, versículo 1, é que, de fato, Satanás incitou Davi e Deus permitiu que assim fosse. O mesmo caso que aconteceu com Jó. Entende por que a gente não pode tirar um versículo do contexto mais amplo? Entende por que é a Bíblia que explica a si mesma e não os comentários bíblicos em primeiro lugar? Entende por que nós fazemos a leitura da Bíblia toda, todo ano, irmãos? É para que nós possamos entender que a nossa compreensão bíblica possa ser com base no texto todo, e não apenas em um versículo, ou um capítulo, ou um livro. Nós gostamos de ler as passagens que falam de coisas boas para nós, mas nós também precisamos ler aquelas que nos desafiam, aquelas que nos tiram da zona de conforto, aquelas passagens que nos exortam, aquelas passagens que esfregam a nossa cara no chão, como foi hoje de manhã, nos mostrando que tudo tem a ver com Cristo, não é sobre nós, é sobre Jesus. Então, irmãos, os dois relatos, o que tem em comum é que o propósito de Deus de punir Israel pelos seus pecados está em curso. Mas depois ele vai mostrar a sua compaixão. Davi foi incitado contra Israel. Esse é o fato. Bom, entendido isso, nós vamos perceber aí alguns outros detalhes importantes. Uma das promessas mais maravilhosas da Bíblia é aquela que diz: o coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Quem disse isso, irmãos? O próprio Davi. Salmo 51, versículo 17. Davi era um homem que tinha muitas virtudes, e uma delas era a capacidade de se arrepender dos seus pecados. O Davi é mais ou menos um Pedro do Antigo Testamento, entende? Ele tinha momentos bons e maus, assim como Pedro. E no texto que nós temos para essa noite, nós vemos que dois tipos de pecados são tratados. Primeiro, o pecado do povo, e nós já falamos sobre isso. Mas também o pecado de Davi. E nesse texto, o pecado dele é a sua atitude arrogante, presunçosa. E foi por isso que Joabe tentou chamar a sua atenção, porque naquela época um recenseamento só devia ser feito por duas razões. Primeiro, para convocação para a guerra, ou para a cobrança de impostos. E mesmo assim, obedecendo às diretrizes que estão na Torá, depois você pode conferir Êxodo capítulo 30, você vai ver sobre isso. Como não se tratava nem de um caso nem de outro, o que fica evidente é a intenção de Davi de manifestar a sua grandeza, a grandeza do seu reino, demonstrando o seu domínio, a grandeza do seu poderio militar, a revelia do reconhecimento de que o verdadeiro rei de Israel é o próprio Deus. Só Deus é que realmente tem o controle, só Ele é que tem o poder nas suas mãos. É Ele quem dá vitória ao seu povo, com muitos ou com poucos, é Deus quem dá vitória. E parece que Davi havia se esquecido de que Deus o fez o rei com um pequeno exército de homens rejeitados, considerados a escória do reino de Saul. Ele esqueceu disso. O exército de Davi, daqueles homens que se tornaram valentes, no início não passava de um bando de desocupados, endividados, gente com nome no SPC, Serasa, tudo que é situação ruim que você puder imaginar, estava envolvido na vida daqueles homens, e Deus transformou aqueles homens em guerreiros valentes, que levaram Davi a conquistar o maior reino que Israel conheceu na sua história. É disso que Davi se arrepende, irmãos, da sua arrogância, da vaidade do seu coração. Então ele ora e suplica o perdão de Deus. Versículo 10 em diante, ele diz, segunda parte do versículo 10, cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura.
É interessante, né, irmãos, que o coração de Davi só doeu depois. Por que o coração da gente não dói antes, não é? Não seria tão bom se o nosso coração doesse antes da gente pecar, irmãos? Mas o coração só dói depois, sabe por quê? Porque vem o peso do remorso, da culpa. Então Davi suplica o perdão de Deus. Deus perdoa, sim, mas Ele não deixa o pecado sem punição. Esse é o seu padrão. Nós temos um texto categórico de autorrevelação de Deus, onde Ele se declara assim: o Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente e o culpado. Êxodo 34, versos 6 e 7. Então, qual é a resposta de Deus? Quando Davi se levanta na manhã seguinte, o Senhor envia o profeta Gade com uma mensagem. E eu imagino Davi, vindo Gade, vir lá à distância, ele deve ter pensado: opa, Gade está vindo aí para dizer que Deus me perdoou, está tudo bem, né? Vida que segue, vamos tocar a vida para frente, deixar o que ficou para trás. Não, irmãos. Existe um preço. E Gade diz: Davi, Deus vai te punir. Se prepare. O pecado não vai ficar impune. Aperta bem o teu cinto, porque Deus vai trabalhar na tua vida. E Ele te dá 3 opções. 7 anos de fome na terra, 3 meses fugindo dos teus inimigos que vão te perseguir, ou 3 dias de peste na terra. Irmãos, isso daqui parece até uma coisa de um pai falando com uma criança. A escolha está óbvia, não está? 7 anos, 3 meses ou 3 dias? Parece que Deus disse: Davi, vou te falar aqui o início da frase, você completa, tá bom? Vou deixar você só com uma sílaba para você completar. É mais ou menos isso que Deus está fazendo aqui, irmãos. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é misericórdia. É a graça de Deus. Até para nos punir, Deus é misericordioso. E nesse ponto nós vemos outra virtude de Davi, que é uma confiança absoluta no caráter compassivo de Deus. É o que fica demonstrado na sua resposta. Ele diz: eu estou muito angustiado, mas é preferível que nós caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Versículo 14. É fantástica essa sensibilidade que o Senhor deu a ele de compreender o que muitos cristãos não compreendem, que Deus, até em seus atos de juízo, é movido a exercer a sua misericórdia sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, antes de exercer misericórdia, existe um preço a pagar. Então, no verso 15, vai dizer que o Senhor enviou a peste a Israel desde a manhã até o tempo que havia determinado. Preste atenção nessa frase, porque ela vai ser importante já já. O texto diz: o Senhor enviou a peste a Israel desde a manhã até o tempo que havia determinado. Ou seja, desde o princípio, o Senhor determinou quanto tempo a peste iria durar. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. 70.000, irmãos. Da manhã até a tarde apenas. 70.000 homens mortos. O pecado tem consequências muito graves. Se você prestar atenção, você vai ver que o autor do texto, ele delimita o território atingido pela praga, exatamente como fez ao falar da ordem de Davi, que se fizesse o recenseamento. Davi disse que o recenseamento seja feito de Dan até Berseba, e o autor está dizendo aqui que a praga se estendeu de Dan até Berseba. Será que tem uma intenção aqui? A ideia é mostrar que tudo aconteceu de norte a sul, tanto o recenseamento quanto a praga. O que o autor quer mostrar para nós, irmãos? Que Deus está dizendo algo a Davi.
Deus está dizendo para ele: Davi, você é um tolo. Se você acha que pode confiar no tamanho da sua força militar, se eu não for contigo, Davi, se eu não resistir ao inimigo por você, e se você não se arrepender do seu orgulho, da sua arrogância, de achar que o que você faz é pela sua própria força, pelo tamanho do seu povo, se você não fugir do desejo de se autopromover, num dia você pode perder um exército inteiro, 70 mil homens. O Senhor dá, o Senhor tira. Não é isso que Jó diz? Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, se existe uma coisa que nós não devemos fazer jamais, é despertar a ira de Deus. O autor aos Hebreus, ele fala de coisas maravilhosas a respeito do Senhor. Ele diz que o Senhor é amoroso, que Ele é bondoso, que Ele abriu para nós um novo e vivo caminho, que no seu trono nós podemos encontrar compaixão para arrependimento em tempo oportuno. Ele fala sobre tudo isso, mas ele também diz que Deus é um fogo consumidor e que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, depois de uma primeira onda de devastação, o Senhor se move em compaixão e manda o anjo interromper a peste. Versículo 16. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. Aqui tem um outro momento difícil. Nas versões antigas, diz que o Senhor se arrependeu e por isso ele mandou o anjo parar. Aqui na nossa versão diz que Deus mudou de ideia. E sempre que surge essa questão, nós temos que explicar, porque é importante explicar. A Bíblia usa formas de linguagem muito específicas para melhor comunicar o Evangelho aos homens. A Bíblia usa o antropomorfismo. Quando ele diz: as mãos do Senhor estão estendidas sobre nós, Deus não tem mãos. Os olhos do Senhor percorrem a terra, Deus não tem olhos, Deus é espírito, não é? Ou seja, antropomorfismo, ou seja, é uma maneira de falar de Deus a partir da forma humana, das formas que nos definem. Assim também existe uma coisa chamada antropopatia, que é uma palavra que atribui sentimentos humanos a Deus, né? Antropos fala do homem, patia fala do sentimento, das sensações que nós temos como seres humanos. Então é uma palavra que se refere à atribuição de sentimentos humanos a Deus. Quando Gênesis vai dizer que Deus se entristeceu de ter feito o homem, capítulo 6, versículo 6, né? Os textos antigos dizem que ele se arrependeu, mas o sentido é exatamente esse, que ele se entristeceu. Tanto é que todas as vezes que na Bíblia o texto diz que Deus se arrependeu, a palavra para arrependimento é diferente da palavra usada para o homem. Então, quando Deuteronômio 32:16 diz que Deus tem ciúmes do seu povo, na nossa imaginação a gente fica pensando em Deus furioso ali cuspindo cobras e lagartos porque o seu povo deixou de segui-lo com fidelidade. Isso, irmãos, é uma figura de linguagem, não deve ser entendida no sentido literal. Então, a mesma maneira, Paulo fala em Efésios 4:30, não entristeçamos o Espírito Santo. Ou seja, o que ele quer dizer? Vivamos uma vida de fidelidade a Deus. Não andemos no caminho do pecado. E ele usa essa figura de linguagem, porque o Espírito Santo não pode ser entristecido. Ou a ira do Senhor se acendeu, 2 Samuel capítulo 6, versículo 7, então, assim também a Bíblia fala de Deus se arrepender. Há uma grande diferença entre o que a Bíblia chama de arrependimento de Deus e o arrependimento que nós experimentamos. Portanto, o homem se arrepende porque ele age sem conhecer perfeitamente todas as coisas envolvidas nas suas escolhas. Então, ele escolhe errado,
erra, se arrepende de ter escolhido. Deus se arrepende apesar de Ele ser onisciente, de Ele conhecer todas as coisas. Então, Ele nunca é apanhado de surpresa em qualquer situação. Nada acontece sem que Ele já soubesse de antemão que iria acontecer. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, o sentido disso é que Ele decidiu mudar a forma de lidar com a situação presente, como uma resposta da sua graça à necessidade humana. É isso, irmãos. É nesse sentido que nós devemos entender. Deus interage com o homem, mas sem mudar o propósito que permanece sempre o mesmo. Qual era o propósito de Deus? Punir o povo de Israel pelos seus pecados, e não é isso que Ele está fazendo aqui. Mas o próprio texto nos diz, e nós enfatizamos isso no verso 15, que Deus já havia determinado o tempo que a praga iria durar. Não é? Não falamos isso? Versículo 15. Desde amanhã até o tempo que havia determinado. Quem havia determinado? O Senhor. E lá no verso de número 16, no finalzinho, o Senhor diz ao anjo: basta, retire a sua mão. Basta significa o quê? É o suficiente. Ou seja, o propósito de Deus foi estabelecido. O que Deus pretendia alcançar, além de castigar o povo? Ele pretendia alcançar um arrependimento sincero no coração de Davi. E isso vai acontecer no verso seguinte, quando o texto diz que ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei. Eu é que fiz essa perversidade, mas estas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. E aqui eu quero só frisar duas coisas que são importantes. A primeira, irmãos, é que nós jamais devemos ter a ilusão de que nós podemos controlar os efeitos do pecado que praticamos. Nós não podemos controlar. Recentemente eu conversava com uma pessoa de bastante idade e nós trocávamos algumas ideias sobre coisas erradas que nós fizemos na infância. E essa pessoa contava um caso em que ela morava num lugar alto e para baixo da casa onde essa pessoa morava, havia muitas casas, inclusive a casa do avô dessa pessoa, que já era bastante idoso na época. E essa pessoa, então, subiu lá no alto, arranjou um pneu de trator enorme e soltou o pneu de trator de morro abaixo. E ele ficou olhando. É claro, porque a satisfação era acompanhar o trajeto do pneu. Mas para onde é que o pneu se dirigiu? Para a casa do avô. E o avô estava no quintal cuidando do jardim. E ele disse que foram os minutos mais angustiantes da vida dele, em que ele se arrependeu, se lamentou, sentiu remorso, culpa, sentiu tudo. E ficou desesperado ali, orando na sua mente para que o pneu não acertasse o seu avô. É isso que acontece com o pecado que nós praticamos, irmãos. É um pneu de trator rolado de morro abaixo, nós não temos controle. Não sabemos a quem ele vai atingir. Ele pode atingir qualquer um, inclusive as pessoas que nós amamos. Davi, nesse momento, parecia querer ter o controle do pecado que ele havia praticado, mas ele não tinha o controle, só Deus tem o controle disso. O fato é que o seu pecado teve repercussões na vida do seu povo, e também teria repercussões mais tarde na vida da sua família. Todos os pecados que Davi cometeu, de um modo ou de outro, acabaram moldando o tipo de família que ele teve, não é? Ele tomou a mulher de Urias, expôs aquele homem à vergonha, tramou a sua morte, e depois, quando Absalão traiu o seu próprio pai, tomando o reino, a primeira coisa que Absalão fez foi montar uma tenda
numa praça pública de Jerusalém, onde ele se deitou com todas as concubinas do seu pai. O pecado tem consequências devastadoras, irmãos, muitas vezes, e nós não imaginamos o que isso pode, para onde isso pode nos levar. Davi não tinha o controle, nós não temos o controle. A coisa certa a fazer é deixar o pneu quietinho lá onde ele está. Porque se ele ficar quieto ali, ele não vai machucar nem a nós e nem aos outros. Não é? A segunda coisa importante aqui é que Davi era uma pessoa que tinha uma qualidade, além de outras que nós pontuamos aqui, vamos falando, mas ele tinha uma qualidade muito importante que era de assumir a responsabilidade pelos seus atos e de ter compaixão das pessoas. Quando ele viu o que estava acontecendo, ele se compadeceu do povo. Ele poderia pensar como qualquer rei, que morra o povo, mas o rei e a sua família sejam poupados. Não é assim que um rei pensa? Não, mas o que ele disse? Ele disse, Senhor, que venha sobre mim e sobre a minha casa, mas não sobre o povo. Esse é um dos bons momentos de Davi. É quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É quando eventualmente a gente acerta o alvo. Não é? Então, Davi, ele clama a Deus por sua misericórdia, e Deus aceita a sua intercessão, mas Deus exige um sacrifício para a remissão dos pecados. E o local escolhido pelo Senhor foi a eira de Araúna, que é um espaço onde, a eira é um espaço onde um trecho de chão batido era usado para debulhar o trigo, entre outros cereais. Então, Davi foi até o local escolhido para comprar de Araúna aquele trecho de terra que o Senhor havia escolhido. Naquele mesmo dia, versículo 18, Gade foi falar com Davi e lhe disse, vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra, e perguntou, por que o rei, meu senhor, vem até esse seu servo? Davi respondeu, para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela o altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então, irmãos, essa eira de Araúna é muito significativa do ponto de vista simbólico. E Davi foi até o local e edificou ali um altar. Aquela área ficava bem no alto, no coração da cidade santa, como nós a conhecemos hoje. E todo esse movimento no final do livro de Samuel é muito significativo nesse sentido, por duas razões. Aliás, por várias razões. A primeira delas é que Davi não tinha onde sacrificar ao Senhor. O tabernáculo estava montado em Gibeá e parece que o local já havia sido desautorizado por Deus. Depois você pode ler 1 Crônicas 22, 29. Então o Senhor escolheu um novo local de sacrifícios. A segunda razão é que só depois que os holocaustos e ofertas foram apresentados ao Senhor e ele respondeu com fogo, é que o anjo pôs a sua espada de volta na bainha. É isso que 1 Crônicas 21, 25 a 27 vai dizer, que quando o sacrifício foi oferecido e o Senhor aceitou o sacrifício, então o anjo colocou a sua espada na bainha. É um texto muito bonito, a gente fica até arrepiado quando a gente olha, lê esse texto, e a gente imagina aquele anjo enorme, com aquela espada flamejante, ele enfiando aquela espada na bainha, e todo mundo, graças a Deus, não é? O que tudo isso indica, irmãos, é que Deus aprovou aquele altar como novo local de culto ao seu nome, e a sua ira foi propiciada. Naquele mesmo local seria construído o templo de Salomão. Depois verifique 1 Crônicas 22. E ali se tornaria a referência mais emblemática e duradoura da manifestação da presença de Deus entre o seu povo, o templo de Salomão. Então aqui nós temos vários atos simbólicos ou tipológicos.
nós vamos ver que Davi vai fazer algo muito importante aqui no final, e que nos ensina muitas coisas. Né? Quando ele chega, Araúna quer dar a ele o campo, inclusive os bois para o sacrifício e a madeira para a lenha. E Davi age exatamente como Abraão agiu quando foi comprar um lugar para construir um jazigo para a sua família, especialmente para sepultar a sua esposa. Irã também queria dar a ele o local, e ele disse, não, eu vou pagar, porque eu não quero que depois ninguém diga, esse campo fui eu que dei a Abraão. Então, assim foi feito, e ele comprou aquele lugar. Mas aqui a motivação de Davi era outra. Ele não queria oferecer a Deus algo que não lhe custasse nada. Mais um ponto a favor de Davi. Então é assim, né? Um no cravo, outro na ferradura. Mas isso daqui, irmãos, é a natureza humana. Somos nós na nossa relação com Deus. Ora a gente acerta, ora a gente erra. E o Senhor conhece a fraqueza do nosso coração. Ele sabe do que precisamos, Ele sabe que nós precisamos da sua misericórdia. E nós vemos aqui nesse ato de Davi uma lição muito importante para nós. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que muitos cristãos estão entendendo que eles devem oferecer a Deus o que sobra do seu tempo, da sua saúde, das suas virtudes, dos seus talentos, dos seus dons, dos seus recursos. Mas, meus irmãos, Cristo morreu na cruz do Calvário e o seu sangue nos comprou para Deus. Isso significa que nós somos propriedade do Senhor. Hoje pela manhã falamos disso. Isso quer dizer que as nossas vidas pertencem a Deus e não a nós mesmos. E quando nós usamos as nossas vidas dando prioridade aos nossos negócios, aos nossos interesses, aos nossos desejos, o que nós estamos fazendo, irmãos, é usurpando o direito que Deus tem de ser o Senhor das nossas vidas. É isso que nós estamos fazendo. Nós somos usurpadores. Usurpadores. E Deus não tolera os usurpadores. No céu não haverá lugar para usurpadores. Entende isso? Certa vez, assisti a um programa, uma série que eu gostava muito de assistir, e mostrava ali o que os milionários faziam com seu dinheiro, com seus recursos, com seus bens. E eu vou falar de dinheiro porque é uma coisa mais simbólica e representativa para nós, mas poderia ter a ver com outra coisa qualquer. Então ele mostrou várias situações, mas duas me chamaram a atenção. Uma de uma milionária cujo passatempo é colecionar joias e passar por cirurgias de reparação. Eu não sei por quantas cirurgias ela passou, mas até o momento em que eu a vi, eu acho que nenhuma deu certo. O fato é que ela mostrava uma insatisfação tão grande no seu coração que ela precisava de cirurgias e joias para preencher o vazio da sua alma. Mas o outro foi um cristão, que é dono de uma das maiores redes de fast food nos Estados Unidos, ele e a sua família. Então, o que ele faz? Ele trabalha durante a semana, mas nos dias de culto na sua igreja, ele oferece uma refeição para 600 pessoas, todo domingo. Ele comprou do seu bolso um espaço, uma fazenda enorme, onde ele transformou no local para a recuperação de casais em crise. E todo o trabalho é feito às custas do seu próprio bolso. Ou seja, duas formas de entender a vida. Uma é entender a vida como algo que me pertence. Outra é entender a vida como algo que pertence a Deus. Eu posso ter o meu trabalho
posso ter os meus rendimentos, posso ter uma vida boa, mas eu não posso entender que a minha vida se esgota nisso. Eu não posso ser escravo do que eu tenho, porque senão eu não tenho. E as nossas vidas, irmãos, pertencem a Deus. Tudo o que nós temos pertence a Deus. Esse é um dos objetivos das descrições detalhadas de Davi, mostrar que nós somos falhos, mas que Deus nos dá a oportunidade de arrependimento. Davi não podia mesmo ser o rei ideal, nem Salomão pôde ser, né? E vez após vez os reis de Israel e Judá se sucederam na história e deixaram para trás a constatação do quanto o pecado desfigurou a humanidade e do quanto nós nos tornamos incapazes de agradar a Deus. Mas Deus tinha um plano. Ele pretendia enviar uma solução perfeita quando ele planejou enviar o seu Filho ao mundo. Mas ele não veio fazer de nós super-humanos. Ele veio nos mostrar o caminho. Ele veio para que se cumprisse em sua vida toda a justiça, toda a vontade de Deus. Ele veio para se tornar ao mesmo tempo o rei ideal, o profeta ideal, o sacerdote ideal, e em todas essas coisas, em tudo ele agradou a Deus. É nele que está a nossa vitória, irmãos. É nele que está a nossa paz. Contudo, mais uma vez, Deus faria algo que desafia a nossa lógica. Ele ofereceu esse único homem puro e perfeito em todas as coisas, em sacrifício pelos nossos pecados. Se Davi não quis oferecer a Deus um sacrifício que não lhe custasse nada, muito menos Deus faria isso. A diferença é que, para Davi, o seu sacrifício custaram apenas alguns recursos financeiros, mas para Deus, o sacrifício que ele ofereceu custou tudo para ele. A vida do seu Filho unigênito, o seu amado, o amado do seu coração. Você acha que foi fácil para Deus ver o seu Filho amado pendurado numa cruz pelos nossos pecados? Nu, exposto à vergonha, à zombaria, ao escárnio, numa situação vexaminosa, deplorável, triste. Será que Deus ficou impassivo, irmãos, com tudo isso? Não. Então, foi exatamente por isso que Deus fez cessar a praga mais terrível que assolava cada um de nós, a praga do pecado. Essa praga estava nos destruindo como raça, como espécie. Essa praga faz muito mais que destruir o corpo, ela destrói a alma, quando separa de Deus a alma dos homens. Essa é a única coisa que Jesus disse que nós devemos temer, a destruição da nossa alma. Ele diz, não temam aqueles que destroem o corpo, mas temam aquele que depois de destruir o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno. Ou seja, temam somente a Deus. Em Cristo nós temos essa escolha. Aliás, só em Cristo nós temos essa escolha. Então, irmãos, que nós possamos refletir sobre isso. E eu tiro daqui 4 lições e, ao mesmo tempo, aplicações para nós, e com isso nós vamos orar. A primeira lição é que nós jamais devemos fazer escolhas à revelia da vontade de Deus. Sempre que você pensar em escolher algo, consulte a Deus. Peça a Deus para Ele olhar o que está no seu coração. Quais são as suas motivações ao escolher o que você está escolhendo? Se aquilo realmente é legítimo ou se é apenas algo da sua vontade. Se essa vontade é uma vontade real ou se ela é apenas uma vontade de passatempo. Se é algo que é vontade agora e amanhã deixará de ser. Então, a oração deve ser uma prática constante para nós nesse sentido. Não só as nossas petições, as súplicas, ou mesmo as ações de graça, mas as orações de consulta.
nas quais nós buscamos a direção de Deus para as nossas vidas, como o salmista no Salmo 139, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Palavras de sabedoria para nós, para que as nossas escolhas não se voltem contra nós, irmãos. Para que o nosso pneu fique quietinho no lugar e não seja rolado de morro abaixo. A segunda coisa é que se há algo que Deus não tolera, é a arrogância e a autossuficiência. Quando nós nos detemos a olhar para os nossos celeiros cheios, ou para os nossos diplomas pendurados na parede, ou qualquer outro símbolo de conquista que nós tenhamos, e somos tentados a exibir essas coisas, buscando glória para nós mesmos, glória que vem dos homens, nós nos apequenamos, irmãos, e nós insultamos a Deus. Jesus fala sobre isso em João, capítulo 8, ele diz: eu não busco a glória dos homens, porque a glória dos homens é pequena. Eu, às vezes, acho engraçado os crentes falarem sobre os seus sonhos de grandeza, e eles simbolizam essa grandeza em coisas, em objetos, em bens. Isso, irmãos, não é grandeza, isso é pequenez. Pensar grande é pensar na glória celestial. Pensar grande, irmãos, é pensar em morar na presença de Deus. Pensar grande é pensar em ver Jesus Cristo diante dos nossos olhos, como Ele é. Isso é pensar grande. É pensar em viver a vida eterna na presença de Deus. Pensar em coisas é um pensamento muito pequeno em relação a tudo que Deus planeja para nós. Nós somos sempre tentados a exibir a nossa glória diante dos homens, seja ela qual for. Bem mais tarde, Davi dá mostras que ele aprendeu a lição. Quando ele está ali, recolhendo as provisões para a construção do templo, ele ora e diz assim: tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, nós te damos. 1 Crônicas 29, 14. Ele aprendeu, finalmente, que tudo vem de Deus. Toda a glória vem de Deus. Então, Davi, não faça recenseamento. Se você espera receber alguma glória, que seja a glória de Deus e não a glória dos homens. Terceiro e penúltimo, as pragas que vêm sobre os homens, as pragas que vêm sobre nós, são um resultado direto da maldade do nosso coração. Deus não tem prazer em punir o ímpio, muito menos Ele tem prazer em punir os seus filhos. Mas Ele fará isso, se isso nos levar ao seu caminho e à sua vontade. Porque o desejo de Deus não é que nós tenhamos uma vida boa aqui e nos percamos para a eternidade. O desejo de Deus é que, ainda que nós vivamos uma vida de sofrimento e angústia neste mundo, que nós possamos entrar na eternidade e ouvir ali palavras de aprovação e acolhimento na sua presença. Por fim, irmãos, Deus pode perdoar os pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Desde que haja um coração quebrantado, desde que haja um espírito contrito, disposto a se humilhar, a se arrepender sinceramente, sempre há perdão na presença de Deus. Então, quando as consequências por nossas escolhas vêm, e elas sempre vêm, a coisa mais acertada a fazer, irmãos, não é sentar e se lamentar, é dobrar os joelhos, é reconhecer os nossos pecados e suplicar o perdão de Deus. A misericórdia divina sempre oferece uma chance de restauração. E que bom que o livro não termina com a solução da peste, porque Deus disse basta. A solução final é a solução do perdão de Deus. O que fica em evidência aqui, irmãos, é que assim como ao longo da história da narrativa bíblica, nós percebemos, primeiro, a miserável tendência humana de sempre se inclinar ao pecado, mas, em segundo lugar,
nós vemos a constante disposição de Deus em perdoar os nossos pecados. O arrependimento sincero sempre vai encontrar essa disposição justa e amorosa de Deus em perdoar. Nós só não podemos nos esquecer que essa disposição é justa, é amorosa, na mesma proporção. Justiça e amor se encontram na mesma proporção na pessoa de Deus. Então, se aquele sacrifício trouxe o perdão dos pecados, sendo um sacrifício ainda imperfeito, quanto mais o sacrifício perfeito do Filho de Deus pode trazer o perdão para os nossos pecados. Que Deus seja louvado. Vamos orar, vamos falar com Deus a esse respeito. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Senhor, nós estamos iniciando mais um ano, e esse ano nós teremos que tomar muitas decisões e fazer muitas escolhas, Senhor. Pai amado, que o Senhor desperte o nosso coração e a nossa mente, para que nós estejamos atentos à necessidade de buscarmos em Ti constantemente o conselho para as escolhas que fazemos, Pai. Deus, o nosso coração não é reto, a nossa mente não conhece perfeitamente todas as coisas, e constantemente, Senhor, nós estamos pensando apenas em coisas que trazem prazer e satisfação imediata à nossa mente, ao nosso coração, de acordo com o que nós compreendemos daquele momento que estamos vivendo. Mas o Senhor conhece o princípio e o fim de todas as coisas. Amém. O Senhor sabe onde vai dar cada caminho que escolhemos. Então te pedimos, Senhor, que jamais nós façamos qualquer escolha sem consultar a vontade do Senhor. Desperta o nosso coração, Senhor. Impeça, ó Deus, usando o Teu Espírito, a constranger o nosso coração, a trazer palavras de advertência, assim como o Senhor fez com Davi, e dá-nos ouvidos para ouvir a palavra de advertência e exortação, a fim de que nos arrependamos antes, que o nosso coração doa, antes de praticar o mal, Senhor. Amém. Que o Senhor traga discernimento para nós. Ó Deus, diante de cada escolha que nós devemos fazer, traga, Senhor, a Tua palavra, a nossa lembrança, para que a Tua palavra seja, naquele momento também, a regra da nossa escolha, a diretriz da nossa decisão, e não apenas a nossa própria mente e a nossa própria vontade, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de más escolhas e das consequências que essas más escolhas trazem, ó Deus. Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor não encontre em nossos corações arrogância e autossuficiência, de querer, Senhor, nesta vida, buscar a glória dos homens, o reconhecimento das pessoas, que nós possamos olhar para a cruz e ver ali, Senhor, o único homem digno de receber toda a glória e toda a honra, pendurado numa cruz pelos nossos pecados. Que nós aprendamos alguma coisa com ele, Senhor, e entendamos que o caminho para o alto é para baixo, não é para cima, Senhor. Não é a exaltação do homem nesta vida diante dos seus semelhantes. A Tua palavra diz que aquele que se humilha é que será exaltado. Mas todo que se exalta também será humilhado. Então que a Tua palavra, ó Deus, seja mantida em nossos corações para nos despertar em relação a isso também. Pai amado, traga, Senhor, aos nossos corações a compreensão de que sempre haverá perdão na Tua presença quando nós nos arrependermos sinceramente dos nossos pecados. Que o Senhor traga de volta, Senhor, aos nossos corações um santo temor e tremor da Tua presença em nossas vidas, que nós sejamos lembrados novamente que nós pertencemos a Ti, que as nossas vidas são Tuas, que nós existimos para a Tua glória e para a Tua honra, e não devemos viver esta vida, Senhor, arrogantemente, insultando a Ti, como se ela fosse nossa, para que nós fizéssemos apenas aquilo que traz prazer e satisfação ao nosso próprio coração. Lembra-nos, Senhor, que isso é um insulto a Ti,
porque Tu és o verdadeiro dono das nossas vidas. Livra-nos, ó Deus, deste pensamento usurpador que tomou conta da igreja. Que Cristo existe para nos servir, para servir a vaidade do nosso coração e satisfazer os desejos mais pequenos, ó Deus, e até mesquinhos que nós temos. Liberta-nos, ó Deus, deste pensamento mau que tomou conta da igreja e que diminui, Senhor, até mesmo, ó Deus, os pensamentos dos cristãos que estão presos, Pai, a esta vida e a coisas materiais, como se o céu não existisse, como se a glória não fosse o nosso destino, como se a vida eterna não fosse, Senhor, o desfecho da nossa história. Então, abre os nossos olhos, desperta-nos, ó Deus, do sono, enquanto é tempo, Pai amado, para que nós possamos voltar para o caminho que nos conduz à Tua vontade e ao Teu propósito para nós. Nós oramos assim, Senhor, entregando nas Tuas mãos as nossas vidas, as nossas decisões, as nossas escolhas. Guia-nos, ó Deus, no caminho da retidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.